Estamos de volta e eu já estou com a Luciene Scherer. Luciene, como é que a gente usa melhor o tempo da gente? Então, acho que essa é uma pergunta difícil e muito pertinente em dezembro, né? Porque o que eu sempre falo é que não é muito de fazer a gestão do tempo, mas a gestão no tempo. Nós temos um tempo, ele não se multiplica, né? É sempre aquelas 24 horas do dia. E nós precisamos o tempo todo tomar decisões e fazer micro-escolhas sobre o nosso tempo. Né? E aí, nesse meio tempo, tem celular, que toma muito tempo da gente. Tem a Netflix, que toma muito tempo, com todo... Adoro, mas não digo os streamings, né? A gente começa a ver uma série, daqui a pouco vê outra, daqui a pouco vê outra... Daqui a pouco a gente... Uma tarde inteira na frente. As redes sociais, Cris, eu falo para as pessoas, às vezes assim, ó, passa cachorro, passa gato, passa 2 horas. Né, nas redes sociais. Não, menina. E a gente se perde tranquilamente, nas redes sociais. 2 horas. E aí, olha só, ganhei presente uma régua para calcular o valor do tempo. O valor do tempo. A Luciene me deu um planner que é um maravilhoso, Canvas, né, para que cada vez que a gente tem um projeto, porque o que eu acho que é muito importante quando a gente fala de tempo, né? A gente precisa aprender a dizer não para algumas coisas e precisa saber qual é a nossa prioridade. Então, por isso a régua, né, do valor. Qual é a nossa moeda, né? Às vezes ela pode ser emocional. Se telefonarem da escola, eu vou sair correndo para atender os filhos. E, às vezes, a gente tem réguas e valores financeiros, né, em algumas atividades que a gente está envolvido. Nem todos os pagamentos são em dinheiro. Nem todo valor é dinheiro. E nem toda prioridade é financeira. E o que é aqui nesse bloquinho que tu me deu, umas cartinhas? São várias perguntinhas sobre vida, sobre tomada de decisão. Vou sortear uma. Vamos ver. Sua organização atende às necessidades da sua empresa? Eu pergunto e eu mesma respondo, não. E agora? E aí vem um ponto, né? O que é a organização para a gente e o que isso tem a ver com gestão do tempo? Então, primeiro, para que a gente trabalhe bem a nossa gestão no tempo, nós precisamos ser organizados. De que forma, né? Criando as nossas prioridades. Primeira coisa, o que é prioridade hoje até o meio-dia? Hoje a minha prioridade era vir aqui conversar contigo, era a minha prioridade. Então, assim, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, eu preciso dizer não para essas coisas que acontecem no meio do caminho, porque eu já estabeleci a minha prioridade. Segundo ponto que é importante, a gente precisa se comunicar bem com os outros. Então, vamos imaginar que a gente tem a família. A família precisa entender qual é a minha prioridade naquele dia, naquela semana, naquele mês, porque aí, de alguma forma, todos vão te ajudar nessa organização. Mas a comunicação tem que ser clara. Porque, às vezes, a gente, ninguém está me entendendo, eu estou sobrecarregado, mas a gente não se comunica e diz, olha, nesse momento eu tenho esta prioridade. Se eu assumir esse outro projeto, é muito provável que aquela outra tarefa vá ficar para trás. Né? Então, o que é importante para ti, Cris? Que eu assuma esse novo projeto ou que eu termine aquela tarefa que tu me deu antes? Isso é comunicação. Mas as pessoas têm dificuldade nisso. Muita dificuldade. Aí a pessoa não consegue dizer não e ela se torna uma acumuladora de tarefas. E sabe por quê? Porque a gente não quer aborrecer as outras pessoas. A gente, às vezes, não quer entrar em conflito. A gente acha, mas se eu disser não, a pessoa vai ficar chateada. Mas quanto mais a gente exercita, e aí eu sempre digo, é um exercício que a gente tem que começar aos poucos, né? Não vou agora sair daqui, né? O pessoal não vai chegar em casa, agora eu ouvi a Luciene lá na crise, eu vou dizer não para tudo. Não, é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, assim. O que eu posso dizer não hoje? Né? Quais são as oportunidades que eu tenho hoje de trabalhar melhor a minha prioridade? O que é minha prioridade hoje? Minha prioridade hoje é fazer uma caminhada de 10 minutos e cuidar da minha saúde? É minha prioridade. Talvez amanhã minha prioridade seja dar um foco maior no meu trabalho, nos projetos que eu estou envolvido. Nem sempre, todos os dias, as prioridades vão ser as mesmas. E como a vida é impermanente, né, Cris? As prioridades elas podem mudar a cada minuto. E aí a gente tem que entender qual é a nossa moeda.
seja ela emocional ou financeira, o que vem na frente no nosso valor, né? Nas coisas que a gente valoriza. A administração do tempo, ela pode acarretar uma ansiedade. Total. É muito grande, porque daí tu pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu tempo? Essa semana eu tinha que fazer tanta coisa e não fiz nada do que eu tinha planejado, porque a pessoa não consegue organizar seu tempo. Às vezes eu penso, nossa, o meu dia tinha que ter mais de 24 horas, tinha que ter, sei lá, 30 horas. Mas por quê? Por que eu preciso de 6 horas a mais no meu dia? Como é que eu consigo otimizar? E aí tem uma dica legal para isso, que é assim, primeiro, fazer as famosas listinhas, né? Fazer uma lista do que tu tem que fazer no dia e olhar aquela lista e pensar assim, dessas 10 coisas que estão aqui no meu dia, quais são aquelas coisas que eu, com pouca energia, já consigo resolver? Com pouco esforço, com pouca energia, eu consigo resolver. Faz isso antes. Outra dica legal. O que eu consigo resolver de 2 a 5 minutos? Às vezes a gente tem muitas tarefas no nosso dia a dia. Às vezes é um pagamento de um Pix, é um boleto, são coisas do nosso dia a dia que são rápidas, que elas ficam espalhadas no nosso dia. Então, uma coisa legal é colocar num bloco. Início do dia, uma agenda, início do dia, início da tarde. Vai resolver todas aquelas coisas rapidinhas e em meia hora tu vai dedicar 20 minutos para resolver aquelas coisas rapidinhas. E aí funciona bem. E uma outra dica que eu acho muito legal é trabalhar o foco da gente. Porque bem como a gente falou ali no início da nossa conversa, as redes sociais, né? Elas demandam muito do nosso tempo. E aí a gente acaba perdendo o foco. Então, uma coisa legal é assim, tentar diminuir um pouquinho a rede social. E aí, eu sempre falo para as pessoas, tem uma técnica para isso. 20 minutos de trabalho, 25, focado. É uma técnica do Pomodoro, né? O cheirinho do chefe aqui me inspirou a falar do Pomodoro, que é uma técnica que se faz inspirada no molho, né, de tomate Pomodoro. Então, a gente trabalha focado 25 minutos, marca lá no celular, 25 minutos, e 5 minutinhos tu vai dar uma volta com o teu cérebro. Então, eu vou respirar, eu vou tomar uma água, eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais para ver lá o que está acontecendo. Faz um break. Eu faço um break e volto de novo nos meus 25 minutos. Então, eu posso trabalhar em 4 blocos de 25 minutos e fazer esses pequenos breaks. É legal. Isso aumenta muito a produtividade. Tem uma questão que, às vezes, tu está trabalhando e tu está fazendo tuas atividades e é pelo WhatsApp. E aí, às vezes, tu entra para falar um negócio de trabalho, uma demanda, aí vem oi de alguém e aí tu te perde. E aí é legal trabalhar com essa coisa do foco, assim, com essas técnicas. Isso é falta foco. Vou abrir, tem até aqueles cronômetros de cozinha, né? Que é um tomatinho. Uma galinhazinha. Isso, coloca do lado ali do celular, coloca do lado e inicia, né? E aí tem que estar sempre alerta, porque o cérebro da gente, ele leva a gente para dispersão. Claro. O tempo todo. Desde os tempos da escola. Porque a dispersão é legal, entendeu? A gente vai lá, muito mais legal vai dar uma ficar olhadinha, mandando figurinha pelo WhatsApp. Meme, né? Ai, que figurinha legal, vou adicionar as minhas. Então, a dispersão, ela é convidativa. Ter horário para fazer as coisas facilita? Horário para treinar, horário para almoçar, horário para parar. Facilita Acho que é bom, né? muito e cria o hábito, né? Então, o horário, ele cria o hábito. E no momento que a gente cria o hábito, a gente tem constância naquela atividade. Então, todo dia de manhã, das 8 às 8h30, eu vou resolver minhas coisas rápidas. Isso é um hábito. Todo dia, as pessoas... E se tu comunica isso para as pessoas vão começar a saber, agora eu sei o que a Cris está fazendo. Né? Das 8 às 8h30, a Cris está respondendo as coisas rápidas. Então, se a demanda que eu tenho com a Cris é uma coisa longa, não adianta eu querer que a Cris me responda das 8 às 8h30, porque eu já conheço a rotina.
Então, quando a gente comunica isso com a equipe de trabalho da gente, quando a gente comunica com a família, quando a gente comunica com os parceiros de negócio da gente, as pessoas sabem o que está acontecendo. E não adianta, né, Luciene? Quanto menos coisa a gente faz, mais rápido o tempo passa. Exatamente. Tu não fez nada a tarde inteira, Passou quando tu viu às 6 da 2 tarde. É 7 da noite, e tu não fez nada. Agora, se tu começa a encaixar uma coisa na outra, aquela tarde, aquela manhã rende de uma forma, é muito bom. E tem uma coisa que eu adoro, que tem até um meme, assim, como sapo antes, né? Aquela coisa, assim, aquela tarefa chata que tu tem, que é aquela que tu vai procrastinando, que quando a gente fala de gestão do tempo, lá vem a palavra, né? A procrastinação. Que tu vai deixando, aí faz logo essa tarefa. Coloca lá na frente, te livra disso. É uma boa. Te livrou, já foi. Como é que é o nome dessa técnica? Como sapo. Como sapo. Ai, adoro. Luciene, adorei conversar contigo. A gente tem muito mais para conversar. E eu nem agradeci, né? A gente já saiu falando. A gente já saiu falando e muito obrigada pelo teu convite. Que isso, a gente que agradece tu estar aqui falando sobre isso. Vamos cuidar do nosso tempo, que cuidar do nosso tempo é cuidar da nossa saúde também. Eu te quero aqui de novo para a gente falar sobre isso. Tá Técnicas. Bom. Estarei aqui. É um geralzão, depois a gente vai falar mais. Estarei aqui. Muito obrigada. Beijo.